sejam todos bem-vindos ao canal Basileia Financeira. Eu sou NJ Santos e nesse vídeo assim eu quero abrir o coração para vocês, porque assim como foi a minha realidade, também pode ser a realidade de cada um de vocês que estão assistindo ou irão assistir nesse vídeo. E qual era a minha realidade? Eu achava muito difícil investir e também continuar investindo. E por quê? Quais são os motivos que levam uma pessoa a pensar dessa maneira, sendo que a maioria esmagadora, né, e eu fazia parte dessa maioria, não sabia nada ou quase nada sobre investimentos. Eu já contei a minha história nesse canal. Eu comecei a investir, né, com R$100, logo depois, né, o tio da minha esposa morreu e veio, né, R$18 mil de herança para nossas mãos e nós investimos tudo isso na bolsa. Depois, né, fizemos algumas doideiras lá e tal por falta de maturidade, mas, né, desde lá, passaram-se quase 4 anos, nós temos investido, né, cabalmente, né, todos os meses, ou pelo menos quase todos os meses, né? Então, eu quero te falar alguns motivos do porquê é tão difícil investir e continuar investindo na Bolsa Brasileira por parte, né, do cidadão. E um dos motivos é por causa da falta de conhecimento. Não é novidade para ninguém que nós, como povo brasileiro, nós não tivemos educação financeira nos colégios e também não é de interesse do governo brasileiro e nunca foi, né, investir na educação do povo brasileiro e tornar o povo brasileiro, eu não vou dizer nem um expert, né, no mercado financeiro, mas pelo menos da educação financeira, eles saberem aonde alocar o seu dinheiro a níveis de bons ativos. Não há e nunca haverá interesse do governo para essa questão. E por causa disso, o que acontece? O brasileiro, ele compra mal, gasta mal o seu dinheiro e quando investe, investe mal. Por quê? Boa parte da população brasileira ainda acredita na poupança, senhoras e senhores, a qual os juros são corroídos pela inflação da nossa bendita nação brasileira. Então, boa parte ainda investe na caderneta. Agora, quais são os motivos? O primeiro motivo é esse: o brasileiro, ele não tem educação financeira, diferente de outras nações, aonde a cultura de outras nações, eles têm a cultura de investimentos, aprenderam nos colégios, foram fortalecidos ou sendo ensinados pelos pais e hoje já estão ensinando seus filhos também. Eu vou deixar uma figura aqui do lado para vocês verem. Olha em termos de porcentagem o quanto o Brasil está ainda perdendo de lavada no que diz respeito à sua população investidora. Apenas 3% da população brasileira investe em algum ativo da Bolsa. A maioria esmagadora neca de pitipiriba. Em relação aos Estados Unidos, que 55%, e assim, né, sucessivamente, outras nações, então apenas 3%. Isso mostra, né, o quanto o brasileiro ainda investe muito pouco. E é um campo vasto aí para ser explorado se as instituições entenderem essas questões também, se der educação para o povo brasileiro no que se diz respeito a ensinar o povo a investir, essas instituições também vão sair ganhando. Mas, como nós sabemos, os bancões também não há interesse nenhum para que eles venham ensinar o povo brasileiro a investir. Então, queridos, você precisa não só assistir vídeos como esse, mas também assistir vídeo de outros youtubers também que falam sobre o mundo das finanças, que com certeza, assim como eu aprendi e estou aprendendo a cada dia que passa, você também, né, que de repente está com medo, vai aprender também. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é a questão do endividamento. O povo brasileiro, por não saber lidar com dinheiro, é um povo endividado. E vocês sabem que o cartão de crédito, ele é um dos maiores vilões quando se trata do endividamento. Agora, o cartão
cartão de crédito em si, ele é neutro. Por quê? Porque o cartão de crédito ele não tem poder de ir numa loja e falar assim, me passa aí, porque eu quero presentear o meu dono. A verdade é que somos nós, por não termos educação financeira, nós vamos lá, passamos o cartão de crédito ou fazemos algum tipo de crediário, acreditando que pela fé nós iremos conseguir pagar, e no meio do caminho acontece, algumas fatalidades da vida, não temos uma reserva de emergência, e aí, querida, a coisa desanda e virando assim uma bola de neve e fazendo o povo brasileiro um povo endividado. Saiu na matéria na Revista Oeste, eu vou deixar também aqui para vocês na tela aqui, e a matéria fala o seguinte: endividamento cresce no Brasil, mostra levantamento. Pesquisa revela que parcela média da renda mensal comprometida com dívidas subiu de 29,5% em dezembro para 29,7% em janeiro. Então, essa daqui é uma matéria da Revista Oeste provando, e também se você ver outras matérias também, vocês vão ver, que a maioria esmagadora do povo brasileiro é um povo endividado. Então, como uma pessoa endividada, ela vai conseguir separar um dinheiro para começar a investir na bolsa? Ou como uma pessoa que é endividada, ela irá continuar investindo na bolsa, sendo que tem uma dívida que está só crescendo, batendo na porta dela todos os dias? E para aqueles que têm vergonha, as pessoas se sentem constrangidas quando estão devendo, independente se é uma pessoa CPF ou se é uma instituição, se é um CNPJ. Então esse segundo fator, o endividamento, ele também tem colaborado para se tornar difícil começar a investir no Brasil e continuar investindo. Outro fator que tem colaborado para que o brasileiro não invista, e também aqueles que começaram a investir e não continuem a investindo, é a falta de referencial. Por que eu digo isso? Eu te faço uma pergunta agora e você responde aí nos comentários. Quem vocês conhecem do convívio de vocês ali, do meio de vocês, que investe? Quem vocês conhecem? A maioria de vocês irão colocar nos comentários aqui que vocês foram o primeiro a despertar, que vocês não conhecem ninguém que investe e tal. Por quê? Porque aonde nós moramos, pelo menos a minha realidade foi essa, os meus referenciais, eu não tenho ninguém assim palpável, não conheço ninguém que investe. Na verdade, eu falando sobre investimento, já conversei com algumas pessoas, e boa parte das pessoas, quando se trata de dinheiro, elas se fecham, elas ficam com medo, mesmo você incentivando, mesmo você fala, assiste vídeo, olha, compra esse livro aqui, cara, invista nesse livro que você vai crescer, você vai entender isso, aquilo outro. As pessoas, elas têm muito medo ainda dessa questão do mundo dos investimentos, então nos falta referenciais. Eu acredito que, assim como eu, você também passe por isso também. E isso tem sido realmente uma barreira, porque, na verdade, nós conhecemos pessoas que estão abastadas por causa de aluguéis, ou seja, construíram uma kitnet, 2 kitnet, 3 kitnet, 4 e assim. Hoje eu conheço uma pessoa que tem mais de 200 kitnet. Eu conheço uma pessoa que tem uma vida muito boa, uma vida abastada financeiramente, porque começou entregando areia, pedra, cimento em uma Fiat 147, com a caçambinha ali cortada ali. Então essa pessoa foi crescendo, 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 e hoje tem uma baita de uma loja de material e construções aqui perto da minha casa. Então são essas pessoas que elas vieram através de muito esforço, de trabalho, prosperaram, enriqueceram e hoje tem uma vida abastada financeiramente, mas tudo isso não foi oriundo de investimentos na bolsa, foi oriundo do trabalho, de suor. Agora, a maioria de nós não conhecemos pessoas que são abastadas por causa da bolsa de valores, porque investiu desde pequenininho e tal,
A maioria não tem. Agora, esses são alguns pontos que impedem algumas pessoas de investirem e também de continuarem investindo. Aí você pode falar, poxa, NJ, tudo bem, você falou esses pontos aí, mas qual é a solução? E aqui eu quero te dar a solução se você teve paciência até agora para me ouvir. E se você chegou até agora nesse vídeo, escreva a palavra aí, paciência. Primeira dica que eu quero te dar: se você é uma pessoa que não tem conhecimento nessa área, olha a dica que eu vou te dar. Você precisa estudar. Aí você fala assim, Nelson, mas eu não tenho tempo, Nelson, eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. Se você está agora vendo esse vídeo, isso é um tempo. Você está investindo na sua vida intelectual. Agora, ao invés de você ficar assistindo vídeo no TikTok, ao invés de você ficar assistindo lá vídeos lá no feed do Instagram, você precisa começar a se dedicar para aprender sobre o mundo financeiro. Eu não estou falando que você vai se tornar um expert. Talvez você até se torne um expert no futuro, mas eu estou dizendo o seguinte: o dinheiro é seu, então você precisa aprender aonde vocês irão alocar nesse dinheiro para que vocês venham ter uma rentabilidade. Gente, pelo amor de Deus, para com essa ideia de colocar dinheiro apenas na caderneta de poupança, gente. Não faça isso. Existe um mundo de ativos, no mercado financeiro que pagam, ou seja, o retorno é infinitamente maior e melhor do que a rentabilidade que a caderneta de poupança ela pode dar para cada um de vocês. Então, primeiro ponto para você, investir, começar a investir e continuar investindo é o conhecimento. E você pode buscar o conhecimento investindo em livros, você pode buscar o conhecimento através também do YouTube. Segunda questão, você pode falar, Nelson, mas eu não tenho dinheiro para começar a investir. Eu não dei essa sorte que você deu. Começou com R$100, depois houve uma situação no meio da família da sua esposa e veio R$18 mil para a mão de vocês e vocês começaram a investir. Eu não dei essa sorte ainda. Queridos, eu sei que você não deu essa sorte, mas você precisa entender uma coisa: já que você não tem dinheiro, depende de você, é uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio, paga aluguel, casado, tem um filho, 2 filhos, eu sei de tudo isso, já passei por isso, meu Deus do céu. Se eu falar minha história para vocês aqui, vocês até choram. Mas então o que é que você tem que fazer? Você precisa começar a empreender. Você precisa fazer renda extra. Aí você fala assim, lá vem mais uma vez esses youtubers falando sobre renda extra. Mas é isso que eu fiz. Por quê? Como eu já falei, eu comecei com R$100 e depois, muito depois, algumas semanas depois, ocorreu, infelizmente ou felizmente, a morte do tio da minha esposa. Mas a minha realidade seria começar no mundo dos investimentos, aportando por mês 100, 200, no máximo, estourando R$250. A minha realidade era essa. Então, o que eu fiz para continuar investindo? Eu falei, eu preciso empreender, eu preciso vender alguma coisa, e foi o que eu e minha esposa fizemos. Nós voltamos a empreender, porque no passado nós empreendíamos, voltamos a empreender. Para quê? Para termos um dinheiro, para nós investirmos, porque nós queremos ter a nossa independência financeira daqui a alguns anos. Aí você fala, poxa, você quer ficar milionário, que os céus te ouçam, mas pelo menos ter liberdade para não depender do INSS. Isso daí nós já decidimos, eu e a minha amada esposa já decidimos que nós não iremos depender do INSS de jeito nenhum. Por isso, nós confiamos no Todo-Poderoso e nós investimos todos os meses. Então, faça renda extra se você é uma pessoa que não tem dinheiro, assim como eu não tinha. O terceiro e último ponto é a questão do referencial. Talvez você
você, assim como eu, que não tem referencial humano, palpável, se você toque, que você fala, senta aí, me tira essa minha dúvida para mim, por favor, você não tem. Então, o que eu faço até hoje? Os meus referenciais, eles estão nas redes sociais. Eu assisto o Bruno On, a Vera Faxineira Investidora, eu assisto o Primo Pobre, o Primo Rico, o Perini, eu acompanho o canal de todos esses homens, do Flávio Augusto, do Geraldo Rufino. Então todos esses homens se tornaram meus referenciais, se tornaram a minha inspiração no que diz respeito a investir e no que diz respeito a empreender, a fazer renda extra. E eu acredito, se você também, assim como eu, não tem referenciais, então você pode escolher, né, esses e também outras pessoas também. E aqui é um cuidado que você tem que ter, porque escolham referenciais que tenham provas sociais. E o que é uma prova social? São pessoas que já deram certo. Não vá, querido, olhar esses YouTube malucos aí que desfilam de Porsche, desfilam de mansões e tal, e na verdade eles alugam essas mansões, alugam esses Porsches, esses carrões apenas para produzir, né, conteúdo para a internet, mas eles são mais devedores do que, né, o pior de todos os devedores lá no Serasa. Então, queridos, eu vou ficando por aqui, te peço aquele favor como sempre, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e rumo à nossa liberdade financeira. E eu fui, minha base. Um abraço para todos.